Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Todas as semanas nós estamos aqui publicando conteúdos da Escola Bíblica Dominical. E este é mais um quadro da nossa EBD do Bereano Pentecostal. O nosso convidado de hoje é o diácono Valdecil, ali da Assembleia de Deus Conjunto Timbó. Congrega também juntamente conosco aqui em Maracanaú. Timbó é uma de nossas congregações que é supervisionada pelo pastor Gerson Mendes. Bom, Valdecil, queria que agora o senhor saudasse os nossos irmãos, se apresentasse aí brevemente, e aí depois nós faremos o estudo da lição, a lição de número 6. A paz do Senhor a todos, sou o diácono Valdecil, nós congregamos ali na congregação do Timbó, presidida, dirigida pelo nosso pastor Gerson. Somos professores da Escola Bíblica Dominical e fazemos parte do colegiado de professores da nossa congregação ali. Fico feliz de estar participando desse programa, primeira vez. Espero aqui atender às necessidades dos professores que também estiverem assistindo conosco e assim possamos crescer no desenvolvimento do caminho do reino. Amém, meu querido. Eu também sou muito grato pela sua disponibilidade em vir aqui. Sua pessoa foi indicada pelo professor presbítero Felipe Nogueira. E assim, do Timbó nós já temos aqui vários professores que têm vindo cooperar conosco. Nós somos agradecidos, tá certo? E vamos aqui para a nossa apresentação do nosso assunto de hoje. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando as lições do segundo trimestre do ano de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Eu queria, irmãos, esclarecer uma questãozinha aqui antes da gente começar, irmão Valdecil, né? Porque nós tivemos aqui um pequeno problema técnico no nosso ar-condicionado e estamos trabalhando aqui com a janela aberta, porta aberta, de modo que talvez os irmãos vão ouvir aí ruídos da rua, um latido de cachorro, uma moto que passa, uma criança que grita, né? A gente pede desde já a compreensão, mas nós temos o tempo necessário, aliás, o tempo que é preciso fazer a gravação e a gente tem que fazer isto hoje. E pedir já a compreensão aqui do nosso professor, quero pedir mais uma vez, né? É até sugestivo, né? Falarmos de Jesus como porta, né? E temos aqui as portas abertas, o acesso aberto. Olha. Mas aprove ao Senhor que assim fosse. Então eu acredito que vai ser bênção para a glória de Deus. Amém. Obrigado pela sua compreensão e de todos os irmãos que nos assistem. Amados irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 6. Vamos estudar aqui a lição que traz como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O texto áureo diz o seguinte: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Está em João capítulo 10, versículo 14. A verdade prática fala o seguinte: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 10, versículos de 1 a 16. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. O primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. O segundo é esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E o terceiro, diferenciar as atitudes do bom pastor
dos comportamentos egoístas do mercenário. Professor, vamos agora passar o estudo, né, e a nossa introdução. Na nossa introdução, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: como é que a nossa lição está estruturada, a lição desta semana, né? Tratando-se aqui de um capítulo bastante conhecido, do capítulo 10 de João, né, do Bom Pastor, e a gente quer que o irmão aí nos apresente como esta lição foi organizada, estruturada, de modo a trazer uma compreensão, né, melhor desta passagem bíblica, que é uma linda parábola. Certo. É um texto muito rico, esse de João 10, até porque do 7 eu sou de Jesus proclamado no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, temos nesse capítulo 2, muito importante, onde o próprio Jesus auto se declara: eu sou o bom pastor, como também eu sou a porta do aprisco. Então é um texto muito rico, mas para que possamos fazer uma imersão nesse texto, há uma necessidade muito grande da gente voltar um pouquinho no contexto pelo qual esse texto ele foi proferido. Temos que voltar um pouquinho para o capítulo 9. Nesse capítulo 9, a gente vai entender um pouquinho o contexto, porque Jesus curara um cego de nascença. Enviar esse cego de nascença ao tanque de Siloé, uma vez voltando, já enxergando, ele agora vai à sinagoga, apresenta-se aos fariseus, apresentando-se aos fariseus, agora começa ali uma espécie de interrogatório: quem foi, quem fez esse milagre? E o cego até então não conhecia. Chamam os pais do cego falam: ele tem maturidade suficiente para dizer quem o fez. Mas até então ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Posteriormente ele se encontra com Jesus, e encontrando-se com Jesus agora ele conhece de fato quem é aquele que lhe deu a vista, não é? Não novamente porque ele nasceu cego, certo? Porém, ele volta à sinagoga. Quando volta à sinagoga, agora ele é expulso da sinagoga. Aí Jesus agora, vendo que ele for expulso, toma a palavra e começa a discorrer sobre esta parábola do bom pastor. Muito bem. E assim, de que forma nós vamos ver aqui a organização da lição? De que forma nós vamos ver a organização da lição, só para que os nossos irmãos também tenham já essa visão panorâmica. Pronto. Ela foi dividida em 3 pontos, né? Onde vai tratar Jesus como a porta das ovelhas, certo? Onde esse primeiro ponto ele vai ser dividido em 3 subtópicos. Esses 3 subtópicos, né? É o contexto, a qual eu já trouxe um pouquinho aqui para vocês, a porta das ovelhas e também a mensagem da porta. Esse é o terceiro subtópico do primeiro ponto. O segundo ponto da nossa revista vai trazer o aprisco das ovelhas, onde a gente vai, no primeiro ponto, ou subponto, tratar ali um pouquinho acerca do que seria isso, uma parábola ou uma alegoria. Fica aí uma questão muito pertinente na mente de muita gente. A gente vai entender um pouquinho o que é isso, né? O que é parábola, o que é ponto parabólico, o que é alegoria, são coisas distintas, mas ligadas entre si. Tá certo? A gente vai ter o segundo subtópico, que é o aprisco das ovelhas, e o terceiro, um lugar de proteção. E o último ponto, a gente vai discorrer aqui nessa tarde, é a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Os 3 subtópicos seriam o bom pastor, o segundo, o mercenário. A gente vai fazer ali um paralelismo, fazendo uma distinção entre eles, quem é o bom pastor, o pastor, ou quem é o mercenário. E o terceiro, que são os lobos vorazes e o bom pastor. Então a gente vai fazer esse compilado aqui, acredito que vai ser enriquecedor para nós nessa tarde. Muito bem. Bom, Valdecil, o que eu tenho observado dessas lições, assim, fazendo aqui um comentário, né, mais voltado para os professores e o pessoal da organização da EBD, é que elas são lições muito boas, muito fáceis de entender, muito práticas, né? Porque nós estudamos no primeiro trimestre aquelas lições mais teológicas, né? Aquela parte mais da apologética, e essas daqui elas estão bem mais no aspecto assim mais devocional, traz uma compreensão mais fácil para todos os irmãos, né? E eu gostei muito da estrutura aqui, da forma como o nosso comentarista fez aqui a lição, e tá bom para o professor explicar, e tá fácil também para o aluno ter uma boa compreensão, né, do Evangelho de João, das diversas
partes ali do Evangelho de João. Mas vamos ao estudo do primeiro tópico, que é Jesus, a porta das ovelhas, né? E eu queria que você, nesse primeiro ponto, você explicasse aí qual o contexto, já deu uma pincelada, tá certo? Em que foi proferida esta parábola de Jesus e qual o significado da porta e o que é que qual é a mensagem, né, em relação à porta que Jesus quis transmitir quando ele se identificou dessa forma. Certo. A gente vai fazer uma distinção aqui muito breve, tá? Nós fizemos aqui uma introdução do contexto, tá certo? Daquilo que traz o capítulo 9, aonde esse cego foi expulso da sinagoga e Jesus, sabendo disso, aonde era a responsabilidade dos fariseus, dos mestres daquela época, ter o cuidado com esses que estavam adentrando as igrejas da época, né? Chamamos de sinagoga, e a gente vê que isso não aconteceu. E Jesus agora toma a palavra e usa aqui esta parábola em questão, trazendo essa figura da porta, certo? Para que os irmãos entendam melhor, existia dois tipos de aprisco na Palestina, nos tempos bíblicos. Existia um aprisco no inverno, era um grande aprisco, e esse grande aprisco, ele existia uma pessoa que era responsável por guardar a porta, e o pastor que conduzia as suas ovelhas para esse grande aprisco. Esse grande aprisco, ele era responsável por abrigar diversas ovelhas de diversos pastores em uma localidade para guardar as ovelhas do frio. E existia um aprisco que era utilizado no verão. Esse do verão é diferente do inverno. Do inverno são diferentes pastores que estavam ali organizados. O do verão, já quando os pastores levam as suas ovelhas para pasto, eles faziam uma espécie de aprisco de pedras, cercavam-os de pedra, e ele era a figura da porta. Não existia uma porta física, era apenas a estrutura circular. A passagem. Né? E ele fazia a figura da porta. Ele chamava as suas ovelhas, ele era essa porta de acesso ao aprisco, tá certo? Aonde ele tinha feito. E as ovelhas tinham ele como esse porteiro, como essa porta de acesso a esse aprisco. E esse aprisco era um lugar de segurança, era um lugar onde eles estavam guardados, onde eles se sentiam guardados, e não havia uma necessidade de uma porta física, porque o próprio Senhor é essa porta de acesso que traz segurança, que traz paz, que traz serenidade, que traz alimento. Ele quem faz esse sentido, essa figura. Então ele traz essa figura da porta exatamente para isso. Na Palestina antiga, né, se fosse fazer isso uma interpretação um pouco mais literal, é como se os pastores tivessem essa responsabilidade de guardar as ovelhas, certo? E Jesus, na figura do bom pastor, é quem conduzia a esse aprisco. Pela manhã, ele a chamava pelo nome, embora todas estivessem ali juntas, não é? E ele a conhecia, ou as ovelhas o conheciam, então elas o seguiam. Aqui, se a gente for fazer de uma maneira bem literal aquilo que acontecia, é como se Jesus estivesse tirando as ovelhas do aprisco para o aprisco verdadeiro. É como se hoje nós tivéssemos ali o significado da palavra igreja ou eclésia, tirando um povo do meio de um outro povo, tirados para fora. Agora somos orientados, coordenados pelo próprio pastor de nossas vidas, chamado Jesus. Então ele é essa porta. Entendi. Então, vai fazer essa figura da porta. Agora não aprisco do verão, onde ele vai nos dar esse acesso. Então quando diz assim, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Aí esse porteiro é que existia antigamente, né, nesse abrigo, como você disse, ele era uma figura responsável para guardar. Era um funcionário lá que estava lá, que era responsável para recepcionar os pastores juntamente com seus rebanhos. E isso não aconteceu. Essa figura, ela não é uma de fácil interpretação para alguns. Existem diversas correntes de interpretação de quem seria esse porteiro até então. Tá? Alguns usam a figura dos próprios pastores da época, que tinham essa responsabilidade de guardar as ovelhas, como os fariseus, como os mestres da fé. E eles é quem tinha essa responsabilidade de
trazer as ovelhas e recepcionar Jesus. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Por isso que Jesus, ele se auto-intitula-se: Eu sou o bom pastor. Interessante, né? E então, sobre a primeira parte aqui, Jesus como a porta, nós temos, você explicou muito bem o contexto, já logo na introdução, não foi? Trouxe também para nós aqui o esclarecimento sobre essa porta e o porteiro, né? Muito interessante isso daí. E o significado da mensagem, né? O que Jesus queria dizer quando ele se identifica ali como a porta? Eu acho que se eu pudesse explorar mais um pouquinho aí esse sobre ponto. Sobre a questão da porta. É a mensagem que em si tem a porta, acho que é no terceiro subtópico, né? Que certo. Ele vai apresentar uma mensagem sobre a porta, né? Pronto. As ovelhas, elas estavam no pasto e deveria haver um local de repouso, de descanso, de reclusão para essas ovelhas, certo? Uhum. O pastor tinha esse papel de conduzir as ovelhas. Ele não ia atrás, como nós conhecemos hoje no cearense, né? Tangendo as ovelhas. Não é? Ele ia à frente, conduzindo as ovelhas. Quando ele estava à frente, ele encontrava-se nesse curral, nesse local de segurança, e ele fazia a figura da porta. Todo aquele que entrava, tanto o texto como o contexto, ele vai nos trazer isso, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a pessoa, ele é aquele que vai servir de acesso. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos hoje exatamente esse acesso ao aprisco do Senhor por intermédio da porta, que é o próprio Jesus. Então ele é que faz essa figura de acesso dentro do aprisco, local de segurança, tá? Por conta de que ele tem essa funcionalidade de ser esse local de acesso. Tanto que posteriormente ele vai dizer que também é o pastor. Primeiro ele vai se intitular como porta, né? Essa porta de acesso, e agora como pastor, depois do acesso, como aquele que vai cuidar de quem teve o acesso agora ao local de segurança. Essa expressão aí, entrará e sairá e achará pastagem. Às vezes eu vejo umas interpretações assim meio que eu fico sem compreender e sem aceitar, né? Eu já vi alguém dizer que é porque é liberdade, né? A liberdade de entrar, de sair, mas não quer dizer que a pessoa possa entrar no aprisco, sair do aprisco e ficar de maneira que queira, né? né? Na hora que quer, na hora que não. Quando ele fala quer entrar, na hora que quer sair, entrará, né? E sairá, porque de fato ao entrar ele é pertencente agora do aprisco do Senhor, e sairá, quando sairá, achará para si pastagens, né, para sua alimentação. Isso não quer dizer que ele venha ter aquela liberdade que sobrepuja a graça, aquele ensinamento do primeiro século que o gnosticismo trazia, de que quanto mais pecado você tem, mais superabundar a graça vai ser. Não, de forma nenhuma. Tanto que Paulo ele vai trazer um ensino distorcendo essa falsa realidade dos primeiros pais da fé. Né? Que essa liberdade que muitos pregam, dizendo que você tem agora essa liberdade de ir e vir, não é exatamente o que o mundo se fala. Porque a liberdade de Jesus não é diferente daquilo que o mundo prega por liberdade. O que é que o mundo prega por liberdade? É o desejo de se fazer qualquer coisa, você pode fazer. Por exemplo, eu quero ser ou tornar-me nesse momento mais alegre, mais feliz, por exemplo. Eu tenho que fazer determinada coisa. Eu posso fazer o que eu quiser para ter isso. Mas a liberdade que Cristo traz para a gente é a liberdade de dizer não para essas coisas. Porque, Josué, me permita chamar assim? Na hora. Existe algo muito forte que eu trago isso para a minha vida e para aqueles que me ouvem também. A liberdade que Jesus dá não é aquela libertinagem que o mundo prega. Porque abrir mão das coisas ilícitas, isso até o ímpio faz. Como a droga, por exemplo, o álcool, por exemplo. Mas abrir mão das coisas lícitas,
por amor a Cristo, só faz quem serve a Ele. Aquele ensinamento que Paulo nos traz, aonde não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, esse termo carne não é sarx, pecado, mas é soma, é vida. Não vivo mais por mim mesmo, mas por aquele que por mim se entregou e me amou. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Fiquei maravilhado aí, né? Nós vamos prosseguir agora para, avançando dentro da história aqui da parábola, nós vamos agora para a questão do aprisco, que está bem trabalhado no segundo tópico, né? O aprisco das ovelhas é o título do segundo tópico. E a nossa questão é a seguinte: como podemos classificar essa história? A questão da parábola ou alegoria, né? Que fica assim meio na dúvida para alguns. E qual é a simbologia do aprisco? O que é que significa aí espiritualmente, né? O que é que o Senhor Jesus queria se referir quando falou desse aprisco? A própria passagem, ele é um texto autorresponsivo. No versículo número 6, ele vai dizer que Jesus pronuncia esta parábola. Então a gente entende aqui como uma parábola o que era uma parábola, ou o que é uma palavra, melhor dizendo, né? A parábola em si é onde Jesus usa coisas do cotidiano das pessoas para trazer ali uma aplicação moral e espiritual. Mas esse texto ele não se resume a uma alegoria, ou melhor dizendo, a uma parábola. Ele pode também estender-se para uma alegoria. Por quê? Porque ele não existe uma figura central, ele existe outras figuras, onde possamos trazer outras interpretações do texto. Então, ele vai além de uma parábola. É o que nós chamamos hoje de ponto parabólico, onde a gente olha a lição, ou o texto em questão, e possamos extrair desse texto diversas lições aplicadas ao mesmo. Porém, Jesus, ele traz essa figura da parábola porque as pessoas conheciam comumente o trabalho pastoril naquela região. Aquela região é uma região desértica, não era uma região onde adotava-se a agricultura. A maioria das pessoas adotavam o pastoril. E era comum, naquela época, as pessoas saberem de que Jesus estava falando, e Jesus, sabendo desse saber das pessoas, trazia uma realidade moral e uma realidade espiritual, para que pudesse haver uma compreensão maior dos seus ouvintes. Então, esse texto em si é uma parábola, mas ele pode se estender aí para uma alegoria por conta dos seus pontos de interpretações distintos, além da própria porta ou da própria menção de Jesus acerca do bom pastor. E qual é a simbologia do aprisco aí? A simbologia do aprisco das ovelhas, né, consistia essencialmente numa edificação de pedras. Isso era, naquela época acontecia, era uma edificação de pedras, não era uma cerca como a gente vê hoje no sertão, por exemplo, né? Mas era um local cercado por pedras, era uma espécie de mureta, né, por assim dizer, e essa mureta servia de local de repouso, de descanso para as ovelhas depois de serem alimentadas. Quando havia esse aprisco ou esse local no deserto, o pastor em si era a própria porta. Então, essa figura do aprisco, se nós formos trazer para os dias de hoje, contemporaneizar, era como se fosse hoje as congregações, as igrejas, onde tem essa responsabilidade de fazer com que as ovelhas do Senhor, porque no final do texto ele vai dizer, existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Essas outras ovelhas aplicam-se a nós nos dias de hoje. Aplicando-se a nós nos dias de hoje, as igrejas em si, elas têm essa responsabilidade de conduzir as ovelhas ao sumo pastor, que é Jesus. Já viu um pouquinho posteriormente a figura do mercenário, a gente vai fazer essa distinção. Não são os líderes em si, nem sua plenitude de hoje, mas a gente vai ver uma distinção bem contundente acerca dos mesmos. E esse aprisco traz essa figura de que é um local onde as pessoas conseguem ter paz, segurança, repouso. Hoje, nada mais é do que as igrejas que têm essa responsabilidade. A gente poderia falar da igreja de um modo assim mais amplo, né? A igreja de Jesus, como o aprisco das ovelhas,
né? E também de uma forma mais micro aqui, né? Menor, a gente poderia também se referir como a igreja local. É isso, né? Que você Isso, tá porque nos a dizendo. igreja em si, ela é denominada como organismo e organização. O organismo é todos aqueles que confessam o Senhor, tudo que faz parte desse redil, né? Todas as ovelhas. E este local de aprisco não é uma igreja em si, porque como igreja, como organismo vivo, fazemos parte em diversos locais, mas como Uhum. organização nós possamos atentar para essa divisão, né? Talvez eu melhoraria aqui a palavra, né? Sim. Essa parte micro aqui do reino de Deus, nas congregações, nas igrejas, que tem esse papel e esse cuidado para com a ovelha do Senhor. É, ficou mais assim, mais claro também, né? Porque a gente precisa entender essa questão do aprisco como um lugar de abrigo, de segurança, né? E muitas pessoas hoje estão pensando de ser crente em casa. Não, eu mesmo, né, aqui louvo a Deus, eu mesmo cultuo ao Senhor em casa, quando nós precisamos entender a importância do congregar-se, né? E até Do reunir-se. uma falta de interpretação do próprio texto quando diz que somos igrejas, não é? Somos pertencentes a um e mais automaticamente também somos uma igreja. Mas vamos entender todo o contexto de que Jesus falou acerca disso quando ele nos chama de membro. Quer ou não, irmão Josué, membro, ele não sobrevive fora do corpo. Se você amputar um braço ou uma perna ou uma parte do seu corpo, ele não vai sobreviver longe dele. Ele tem que estar ligado ao corpo para que possa sobreviver. E o estar em comunhão com a igreja traz alguns benefícios. Os benefícios, ou alguns dos benefícios, posso citar eles como a comunhão com os irmãos, evitando a solidão, porque somos feitos seres relacionais, temos que nos relacionar. Temos um segundo ponto, e esse muito bem explorado pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele vai trazer a figura da execução dos dons. O propósito dos dons é servir à igreja, não a indivíduos. Então, temos esses dois exemplos que se eu pudesse citar, outros também citaria, para que a gente pudesse citar os benefícios de estar em comunidade, em igreja. E às vezes a gente se abstém disso, achando que estamos em lugar melhor em casa, não é? Sendo que lugar melhor está é na casa de Deus, o adorando, o servindo. Reunido, né? E reunidos. Porque você disse aí que o membro fora do corpo, ele está morto, né? Não E sobrevive. a Bíblia usa muito essas figuras, por exemplo, é assim uma outra que não está na Bíblia, mas o peixe fora d'água, Seu né? habitat natural, né? Do seu hábitat e por exemplo, do aquário, ele vai morrer, né? A ovelha também, quando ela sai do rebanho, ela se desagrega ali daquela manada, ela também se perde, ela tende a morrer, né? Porque ela Facilmente é abatido. Né? Isso. E querendo ou não, presidente Josué, ela é um animal gregário, né? Ela tem que estar junto, né? Ela sempre segue ali os comandos juntamente com outras e sempre com a liderança de uma pessoa, de um ser humano, né? Que é o pastor. Uhum. E a gente precisa destacar isso. Eu acho importante a gente destacar isso, né? Nesse momento do nosso estudo também, porque hoje está em voga isso, que as pessoas podem ser crentes por conta própria, basta obedecer a palavra de Deus, fazer as coisas direitinho, né? E tá tudo bem. Não é bem assim que a gente vê hoje, não é? Aliás, não é assim que a gente, olhando a Escritura, observa que devemos fazer, não é? Uma estratégia, eu acredito que isso do nosso adversário, exatamente essa. Primeiro, ele se infiltra, a gente vai ver isso um pouquinho na figura dos mercenários, ele contamina e ele espalha, porque ele sabe que facilmente uma ovelha desgarrada do aprisco, distante do pastor, facilmente ela é tragada. E é o que a gente vê hoje, pessoas esfriando na fé, pessoas desviando da fé, achando que estão servindo a Deus, mas estão distante de Deus. Isso que a gente vê hoje, um movimento muito grande, ele foi até mais crescente, hoje um pouco menos, dos desengrejados, né? Mas a Bíblia nos chama para viver em comunidade.
Muito bom. Agora nós já vamos para o nosso terceiro ponto, né? É isso? Exatamente. O aprisco das ovelhas. Aliás, perdão, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. E agora vamos falar um pouco mais da figura do pastor, né? Vamos enfatizar aqui neste tópico. E o que que nós, assim, neste tópico, aprendemos sobre o bom pastor, o mercenário e os lobos vorazes, né? E eu quero que você fale um pouquinho sobre cada um desses aspectos aí da parábola para a melhor compreensão dos nossos irmãos. O Senhor Jesus, ele traz a figura central dele próprio como sendo o bom pastor. Por que ele traz a figura do bom pastor? Porque em contraste a esse texto, a gente vai achar um outro texto. Que texto é esse? É de Ezequiel capítulo 34, onde a gente vê ali uma profecia acerca dos falsos pastores, né? Acerca do não cuidado desses pastores, e é o que a gente vê isso no capítulo 9 do livro de João, onde os fariseus, onde os líderes da comunidade eram responsáveis por recepcionar aquele que ora era cego e agora estava vendo. Na comunidade religiosa, eles assim não fazem, porque o pastor, ele cuida, mas o mercenário, ele se alimenta das ovelhas, daquilo que ela pode dar a ele. E naquele momento, eles não assim o fizeram. Então, Jesus traz essa figura central como ele sendo o bom pastor. Porque quando ele fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, Jesus aqui, ele não se limita a apenas o ato sacrificial na cruz do Calvário. A gente vai ver muito bem isso nos 3 salmos seguidos, 22, Salmo 23, Salmo 24. Onde no Salmo 22, Jesus está sendo entregue. É o amor sacrificial de Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário. A gente vê isso descrito no Salmo 22, onde ele dá a vida pelas suas ovelhas. A gente vê isso também no Salmo 23, agora sendo ele como o cuidador de suas ovelhas. Se você for ler o Salmo 23 de forma pormenor, a gente vai ver esse cuidado exposto no Salmo 23, agora também já revelado por Jesus. E também vamos ver Jesus como aquele que vai salvar as suas ovelhas no Salmo 24, que fala da segunda vinda do nosso Senhor. E muito bem isso descrito em Hebreus também, quando chama de o sumo pastor de nossas vidas. Então, ele se auto-intitula como esse bom pastor, aquele que dá a vida, aquele que cuida e aquele que vai salvar as suas ovelhas. Certo? Então, a primeira figura que devemos entender aqui é essa figura de Jesus como o bom pastor. E em contrapartida a isso, a gente vai ver ali os mercenários. Quem eram os mercenários? Os mercenários eram uma espécie de funcionários que eram empregados pelo pastor para auxiliar na condução das ovelhas. E eles eram pagos por essa função, não é? Porém, eles não a faziam com o mesmo afinco que o pastor fazia, porque as ovelhas não eram deles. Então a gente vai ver essa figura do mercenário justamente nos fariseus da época e em alguns que hoje lideram e presidem alguns locais de congregação, não é? De união desse aprisco do Senhor, dessas ovelhas do Senhor. Quando ele exatamente faz o sentido contrário. É aquele que é responsável para auxiliar nesse cuidado, mas não tem a mesma preocupação que o pastor tem. Quando vê o lobo, ele foge e deixa a ovelha desprotegida. Então, as duas figuras, né, que Jesus traz, primeiro é o pastor, o mercenário, e temos também os lobos vorazes. Quem são esses lobos vorazes? São aqueles que ensinam as falsas doutrinas, trazem os falsos ensinos, fazendo com que de fato as ovelhas sejam tragadas. E um dos falsos ensinos, querendo ou não, presbítero Josué, exatamente esse, por exemplo, dos desigrejados, aonde é um movimento que não há uma necessidade de estar ligado a uma comunidade. E a gente vê hoje uma miscigenação muito grande de interpretações bíblicas, fazendo com que muitos se desviem da fé, por não conhecer de fato quem é o sumo pastor. E hoje nós temos essa responsabilidade como líderes de nossas casas, dos trabalhos que fazemos em nossas congregações,
de conduzir da melhor forma possível esse rebanho do nosso Senhor. Somos pastores de nossa casa, de nossos lares. Podemos até estender isso para as nossas famílias, que em primeiro lugar, nós somos pastores de nossa casa. Em segundo lugar, nós somos pastores desse rebanho do Senhor. Somos responsáveis, mas quando existe uma má interpretação desse chamado, ao invés de cuidar, a gente se alimenta dela e faz com que ela se desgarre. O que a gente vê hoje é muita gente achando que está perto do Senhor, mas andando a passos largos e distância do Mestre. Hoje também tem se multiplicado esses mercenários, né? Muitas pessoas interessadas em se intitular pastores, líderes religiosos, mas que o intuito maior deles é só O financeiro, né? O interesse deles, eles não têm preocupação espiritual de acolher as pessoas, de orientar, de cuidar, né? De também ensinar, dar boa alimentação, porque o bom pastor ele se preocupa com o pasto correto. Jesus, né, encontrará pastagens, porque de fato as pessoas, as ovelhas a quem ele acolhia, ele procurava levar para pastos verdejantes, como diz lá no Salmo 23, né? Isso. A ovelha ali do Salmo 23, o salmista que se identifica como a ovelha, ele tinha tranquilidade, porque ele sabia, ele podia confiar no pastor que ele tinha, né? O pastor ia levar ele para águas tranquilas, não era para águas turbulentas. O pastor ia levar para pastos verdejantes, né? E refrigerava ali a ovelhinha, e ela podia dormir tranquila, que sabia que tinha o pastor lá de prontidão, de plantão, sempre acolhendo, né? Cuidando. Para cuidar dela. Para cuidar dela. Até mesmo quando passasse como ele chama, né? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, né? Não temeria mal algum, porque o pastor estaria sempre com ele e cuidando ali com a vara, o cajado para proteger a ovelha. Infelizmente, Pedro Josué, a gente vê isso comumente nos dias de hoje, não é? As pessoas mais voltadas para o metal, para o financeiro, para aquilo que traz um certo conforto, né? Hoje não existe mais a questão da vocação ao pastoreio. Existem 3 tipos de pastores, se eu pudesse trazer aqui para o senhor. Existem aqueles que se intitulam pastor, existem aqueles que são feitos pastor, né? Alguém que o faz pastor, e tem aquele que é vocacionado ao pastoreio. De fato, né? Isso, aquele que é comissionado, chamado pelo Senhor para fazer essa condução das ovelhas. E o que a gente vê crescendo muito nos dias de hoje é de fato aquele que se fazem, aqueles que se auto-intitulam pastores. E, querendo ou não, estão conduzindo esses que são do Senhor para um caminho de perdição. Grande vai ser a perca para esses, porque Deus não deixará escapar ileso quem conduzir errado a questão de suas ovelhas. Querendo ou não, hoje o que a gente vê muito, é muito crescente, né? A visão neopentecostal, algumas doutrinas, como hoje a confissão positiva, a questão da doutrina que a gente fala do ter as coisas, onde Deus é obrigado a lhe dar as coisas, onde a gente tende a gozar do melhor dessa terra, independentemente daquilo que fazemos ou somos. Devemos entender que devemos estar debaixo das potentes mãos do Senhor, porém as pessoas só querem a riqueza, o bel prazer, o momentâneo, sendo que Jesus apresenta um reino eterno que vai muito além das coisas físicas que estamos vendo hoje. Até umas aulas anteriores que a gente viu sobre o novo nascimento, não é? A questão do nascer de novo, não é? A questão do trazer o reino de Deus, é viver aqui na terra como se já fosse real. Jesus era totalmente desprendido às coisas daqui, e às vezes a gente tem essa predição de estar preso às coisas daqui, esquecendo-se das coisas de lá, sendo que a gente tem que viver aqui como se já estivesse lá,
até o dia de Jesus nos chamar para estar com Ele, quer seja através da passagem da morte, ou quer seja através do arrebatamento da igreja. Infelizmente, a gente vê isso de forma muito crescente. Existem algumas formas de identificar também, presbítero Josué, essas pessoas, né? Uhum. Quando a gente traz ali a figura do bom pastor, onde ele dá a vida pelas ovelhas, né? A gente vê escrito no Salmo 22, mas no Salmo 23, exatamente essa figura presente, onde ele conduz a segurança, onde ele conduz ao alimento, onde ele traz serenidade e aonde ele traz uma palavra de esperança. Aonde você estiver, já disse isso para diversas pessoas e tento trazer isso para a minha vida, aonde você estiver, se não traz para você mudança de vida, ali não é um lugar de pasto para você. Se você não trouxe para você uma mudança na sua vida, de entendimento, de pensamento, alguma coisa ali tem de errado. E muito provavelmente é quem está conduzindo aquele lugar. Agora, pensando na perspectiva assim da ovelha, né, é importante que cada crente, de fato, falar aqui com os nossos irmãos que estão nos ouvindo, creio que são crentes verdadeiros, né? É importante a pessoa se identificar como ovelha do Senhor, né? Lá no Salmo 100 diz, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Exatamente. Né? Ou seja, é um alto privilégio a gente fazer parte desse redil, né? Desse rebanho do Senhor. Ter sido por Ele chamado, ter sido por Ele aceito, né? E a gente ter como ovelhas que estávamos desgarradas e o bom pastor foi até onde nós estávamos e nos trouxe sobre os seus ombros, né? E não importando se nós éramos apenas uma ovelhinha, enquanto ele já tinha muitas, como diz lá na parábola do bom pastor, né? O pastor tinha 100 ovelhas. Lucas 15, né? Foi a parábola da ovelha perdida, né? Isso. Ele tinha 100, perde uma, né? Ele se preocupa com essa que fora perdida. Só uma, né? Uma ovelha, tinha 99, podia não. Talvez para um mercenário, só uma não fosse fazer diferença. Exatamente. Mas para o pastor faz. Para você ver como somos importantes para ele. Isso, ele nos deu grande valor, né? E é importante nós, aqui voltando ao ponto, que nós nos identifiquemos, nos sintamos pertencentes a este rebanho, né? Dentro ali daquele número que o Senhor acolheu, que o Senhor recebeu, que o Senhor tratou, que o Senhor cuidou. É muito bom ser parte, né? Fazer parte, né? Pertencente. É isso que eu queria destacar, né? Que a gente não pode, irmãos, jamais ignorar isso, deixar isso, né? Esquecer disso, que é um privilégio fazermos parte da família de Deus. O Senhor nos chamou para pertencer à sua família, né? Isso aí, usando a parábola, somos como as ovelhas do pastor. Agora deixa eu te perguntar sobre esse versículo 10 aqui, né? O versículo 10. João 10:10. Do ladrão. Quem é esse ladrão, rapaz? Fala aí, porque já falamos do mercenário, já falamos dos lobos, né? Já falamos do bom pastor. Até das ovelhas nós falamos aqui também. Mas fala aí do ladrão. Esse ladrão é o diabo? Pedro Josué, pode ser entendido como o próprio diabo de uma maneira muito superficial, mas não é o que o texto de forma central está trazendo, tá certo? Quando ele vai dizer o seguinte, que eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, se a gente for ver um pouquinho o contexto, ele vai dizer o seguinte, que os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Quem eram esses? Eram de fato os falsos mestres, eram os falsos pastores que não eram Cristo e nem estavam conduzindo as pessoas a Cristo. E entenda, isso não se trata dos profetas do Antigo Testamento ou dos que pregavam a palavra no Antigo Testamento, de forma nenhuma. Porém, eram aqueles que não eram desses e nem conduziam as ovelhas ao verdadeiro aprisco de Cristo. Aí Jesus chama eles de ladrão e salteadores, que é como se estivesse tragando as ovelhas do verdadeiro rebanho e levando para si.
mas não eram verdadeiros pastores. Pode ser aplicado ao diabo? Pode, mas não necessariamente o texto traz esse ladrão como o próprio diabo. Ele traz como os falsos pastores de fato, que estavam desgarrando as ovelhas do verdadeiro aprisco. Se não é o diabo, mas são os enviados dele, né? Como se fosse, né? Porque é a intenção dele, né? Desviar as ovelhas, né? Levá-las para longe do pastor e longe do aprisco. Né? Matar, roubar e destruir. Querendo ou não, pode ser aplicado, como eu disse anteriormente, ao próprio diabo, mas não necessariamente Jesus estava falando dele. Amém. Meu querido, tem mais alguma coisa a acrescentar aqui nos pontos, nos tópicos? Aquilo eu queria. Foi interessante aquele ponto que o senhor trouxe acerca do privilégio de sermos ovelha e de seu pasto, né? Porque, quer ou não, a ovelha ela é um animal muito limitado. A sua visão é turva, né? Não é um animal predador. Ele não é um animal que tem aquele instinto de caça, mas é um animal dócil. Então ele é completamente dependente do seu cuidador ou de seu pastor. E isso nos implica alguns privilégios, não é? De termos alguém que nos orienta, que guia, que cuida. Quando a figura, no Salmo 23, que é o ato presente do nosso Senhor, o seu cajado e a sua vara me consola, eu quero o cajado. É aquele que era uma espécie argolar na ponta de um pedaço de madeira que trazia a ovelha para sempre que ela estava indo para distante do rebanho, trazia para perto, e quando ela estava em espécie de desobediência, ele a espécie de ponta de ferro que existia na outra extremidade dessa vara, né, de madeira, para que a ovelha entendesse de que ela deveria estar naquele caminho, né? Então, é um privilégio da parte do Senhor sermos ovelhas de seu pasto, de entender e saber que temos um Deus cuidando da gente, orientando a gente, conduzindo a gente e prometendo a gente de entrar num reino eterno prometido a todos aqueles que fazem parte desse rebanho do Senhor. É um privilégio por parte dele. É muito interessante o uso dessa figura da ovelha, né? Assim, ele não chamou, ele não nos comparou com leões, não nos comparou com cachorros, cães, com feras, né? Ele nos comparou como esse tipo de animal mais dócil, mais doméstico, mais domesticável, né? Interessante. Isso, né? Tem até a questão também que eles tinham lá um período em que eles faziam retiravam, né, o pelo da ovelha, a lã da ovelha, né? Que se deixasse, ela ia crescer tanto que terminaria sufocando a própria ovelha. Então, assim, não é um tipo de animal que dá para viver solto, por si. Tem né? que ter alguém cuidando, alguém orientando. É como hoje o ser humano, ele não vive por si próprio. Ele não tem essa auto-independência. Pelo contrário, nós temos uma dependência muito grande de alguém. Existe um vazio dentro do coração do ser humano que ele é preenchido somente pelo Senhor. É como se fosse um quebra-cabeça faltando uma pecinha. Você pode tentar encaixar qualquer outra. Só vai caber a peça original. E às vezes as pessoas lá fora não entendem essa compreensão, esse privilégio que a gente tem, e tenta preencher esse vazio com N situações. Mas sempre o vazio torna a estar lá, porque não foi a peça que deveria estar, que é a presença do nosso Senhor. E ela, de fato, quando encontra, aí ela vai entender de fato o que é esse privilégio de ser pasto, ou de ser ovelha de seu pasto. Muito bem, então Deus é o quebra-cabeça que está faltando, a peça do quebra-cabeça está faltando na vida de muita gente para fazer sentido, né? Meu querido, eu creio que nós chegamos aqui ao final do estudo da nossa lição acalorada, né? Mas deu certo, está dando certo. Graças a Deus. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, sua conclusão, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo. Ok. Tivemos uma exposição, acredito que muito contundente, sobre o capítulo 10 do livro de João,
Nós vemos ali os dois, eu sou de Jesus, eu sou a porta, como também eu sou o bom pastor. A gente viu aí a figura de acesso que o Senhor Jesus é agora ao reino do Senhor. Ele é esse único acesso, não existe outra forma. Muita gente cria meios, né, para se alcançar, mas só existe um, é através do amor sacrificial, é através da cruz do Calvário, é através do Senhor. Somente através dele é que a gente vai ter acesso a esse aprisco, chamado aprisco do Senhor. E quando ele fala que é o bom pastor, após ter o acesso, a gente tem um cuidado por parte dele em relação à nossa vida. Trouxe ali as figuras dos 3 salmos, né, do Salmo 30, Salmo 22, onde ele deu a vida, Salmo 23, onde ele continua cuidando de nós, e no Salmo 24, onde ele vai salvar essas ovelhas desse mundo perdido e vai nos apresentar um local onde mesmo ele é o artífice e o construtor, como era também o aprisco no deserto. Ele fazia-os com suas próprias mãos, e ele vai estar à porta, chamando cada um pelo seu nome. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Amém. Então, eu agradeço a Deus também pela oportunidade de estar aqui. Espero ter servido de proveito aí para os professores que ouvirão e estarão compartilhando deste conteúdo, deste ensino. Espero ter trago para você algo proveitoso e aplique isso na sua escola bíblica dominical. Faça com os seus alunos da melhor forma possível. Traga para eles esse ensino, para que eles possam entender esse privilégio, que isso é a ovelha do Senhor, de ter ele cuidando de nós, ele também saber identificar o que é um falso líder, do que é um mercenário e do que é um ladrão e salteador. Amém. Eu quero dizer que para mim foi muito útil. Eu digo que eu sou privilegiado, porque toda semana eu tenho um professor aqui para me dar aula, né? Que bom. E aí eu gravo e compartilho com os nossos irmãos que acompanham o nosso trabalho, nosso canal, que nos dão esse privilégio, viu, gente? Nós agradecemos pela atenção de vocês, a consideração em assistir os nossos conteúdos, né? Que são sempre bem pensados. Nós não trazemos aqui polêmica, nosso canal não quer crescer à custa de polêmica, de treta, de confusão. Nós queremos trazer algo que muitas vezes falta no ambiente, né? Crescimento virtual. Orgânico, né? Isso, um crescimento orgânico e que também, assim, disponibilizar um conteúdo saudável. Se 100 vão assistir, se 200, se 1000, tá certo? Quanto mais, melhor. Porém, a gente está preocupado aqui com a qualidade, né? Por isso nós procuramos trazer pessoas abalizadas na palavra, capacitadas por Deus, né, chamadas para o ministério do ensino, que tragam alguma coisa que seja proveitosa para os nossos irmãos. E a sua aula foi excelente, agradeço, viu? Foi muito objetiva, muito direta ao ponto, né? Acrescenta bastante para os nossos professores, para os nossos irmãos que estarão assistindo a este conteúdo. Agradeço ao nosso Deus por nos dar mais uma vez este privilégio, esta oportunidade. Agradeço também a todos vocês, irmãos, que nos assistiram. Deixe o seu like aí, por favor. Faça um comentário, é muito útil para o nosso trabalho. Não é dificultoso para ninguém fazer ali, deixar a paz do Senhor, deixar um elogio ao professor, uma sugestão para o canal, e com isso você estará contribuindo para o nosso crescimento aqui na internet, tá bom? Desde já agradeço pela sua paciência, porque teve paciência de ficar aqui no calor, né, sem o ar-condicionado ligado, mas foi um verdadeiro soldado de Cristo aí, suportando as aflições, né? Te agradeço também. Irmãos, e para encerrar, eu quero dizer mais uma vez, reforçar desse privilégio. Me lembrei do hino 340, um dos tais, né? Podes tu também dizer sou um dos tais? Você pode dizer que é um dos tais, uma das tais ovelhas do Senhor, tá certo? Se não, o Senhor hoje, como bom pastor, ele te chama para pertencer a este rebanho, né? Ele está à tua procura, ele já desceu do céu, veio à terra, deu a sua vida por nós, por cada um de nós, por você. E o seu intuito foi encontrar as ovelhas perdidas, desgarradas, que precisam desse bom pastor, que agora vai cuidar de você, que agora vai te dar tantas bênçãos que você precisa. A principal delas é a salvação eterna da tua alma.
E nós deixamos aqui o nosso recado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus.